Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui mais um domingo, cheio de vigor, cheio de entusiasmo, cheio de sentimento de gratidão. É esse o sentimento do pastor Fernando, neste domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Estávamos ansiosos por pregar esta palavra. Já estamos há alguns domingos falando sobre as condições e as características que os membros, o povo de Deus, a igreja e alguns líderes devem estar, devem ter, devem possuir quando o Senhor Jesus Cristo voltar, né? E hoje em especial nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do verso 14 até onde eu assim ler. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 em diante. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Oremos nesse momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te adoramos, te engrandecemos, glorificamos o teu nome. Nosso sentimento é de gratidão, Pai Santo, pela oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos pregando a tua palavra. Eu te peço, Pai Santo, ministra com o teu poder, através da minha vida, meu Deus, aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Manifesta o poder em todos aqueles que nos ouvem, até mesmo na plataforma do YouTube, que todos possam ser tocados pelo poder que há no Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Altíssimo, nos ensina, nos revigora, meu Deus, se nós estamos escondendo o talento, meu Deus, e não o colocando para granjear, e não investindo com aquilo que o Senhor nos concedeu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos gerar divisas, meu Deus, crescimento e expansão do teu reino, não só, Pai Santo, no mundo que está tomado pelo diabo, mas também dentro de nós mesmos. Nós te pedimos, meu Deus, nos faz expandir, nos faz evoluir, nos faz apegarmos cada vez mais a Ti. Que possamos prosseguir em conhecer o Senhor a cada dia, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é o único caminho, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor tem a verdadeira premiação. Por isso te amamos, por isso confiamos na tua palavra e suplicamos ao teu Espírito nos dar força a cada dia para revigorarmos e revitalizarmos a nossa fé em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Espírito Santo, que seja afugentado os inimigos da pregação do Evangelho. Todo espírito imundo contrário à pregação do Evangelho seja repelido e afugentado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. A parábola dos talentos. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender as parábolas, mas algo tão interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo assim dizia: e bem-aventurado aos pequeninos, porque a eles foi revelado o reino dos céus. Os fariseus, que eram doutores da lei, que tinham conhecimento, que eram letrados, estavam diante da verdade, viam o cumprimento da verdade, poderiam ali constatar com as Escrituras, pois eles tinham em mãos
as Escrituras, os escritos proféticos e a lei, mas rejeitaram a verdade. Aos pequeninos, pelos sinais e pelos ensinamentos, o Espírito selou, e a eles, aos pequeninos, foi revelado o reino dos céus. Veja os 12 apóstolos a quem o Senhor chamou. Com exceção de Judas, que não compreendeu a verdade, andando com a verdade, vemos que os 11 receberam a verdade, se aproximaram de Cristo, receberam perdão e receberam o enriquecimento do poder de Deus, crendo na palavra, crendo no Verbo vivo de Deus, no Filho de Deus que encarnou. E eles puderam compreender essa verdade. E é muito importante nos dias de hoje nós entendermos a verdade. Quando nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, o Espírito que emana dele entra pelos nossos ouvidos e fertiliza esta palavra em nosso coração, e nós começamos a viver com fé e desempenhar com fé, confiando nas promessas. As promessas não podem ser canceladas. Não existe criatura alguma nesse mundo que possa impedir a palavra de se cumprir. Tudo o que acontece nos dias de hoje, eu poderia descrever aqui desde o micro ao macro, no setor político, econômico, mundial e global, o cumprimento das Sagradas Escrituras. Ninguém pode impedir a agenda do Deus Altíssimo de se cumprir. Por isso, é muito importante estarmos do lado certo, apegado ao certo, como a mensagem que eu ouvi ontem, né? Aos pés do Senhor aprendendo. Quando nos dedicamos num devocional, quando nos dedicamos a querer prosseguir em conhecer o Senhor revela a sua palavra. E vemos algo muito importante. Como eu disse, essas parábolas que estão contidas aqui, elas possuem um aspecto profético que vem trazer a condição espiritual dos filhos de Deus, dos servos de Deus, dos comissionados de Deus, com relação ao reino, com relação à sua postura ética, a posição espiritual, a posição moral, em que os filhos de Deus devem desenvolver os seus ministérios, amar a vinda do Senhor Jesus Cristo e aguardar em fidelidade a vinda inesperada e iminente do Senhor Jesus Cristo. Vemos numa das parábolas que o servo tem que estar com as mãos firmes no arado, compenetrado, fiel, por mais que venham lutas no arar da terra, as dificuldades das condições climáticas, aquele servo deve estar firme, efetuando aquele trabalho ao qual ele foi comissionado. Porque se ele se deixar levar por alguns acontecimentos, por alguns infortúnios, e começar a beber com os ébrios, a se embriagar, a ser negligente com o seu ministério, ele estará fadado a ser jogado num local de tortura, tipificando assim, pelas palavras do Senhor Jesus, o inferno. Isso é muito importante. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Não importa se essa pessoa vai sair com um biquinho, eu vou sair da igreja porque eu ouvi uma coisa que eu não gostei. Não, o que foi pregado é a palavra de Deus. Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque se você como líder, fizer mensagem, cotonete, para agradar o ouvido das pessoas e arrebanhar as massas, né, com triunfalismo, você vai ser condenado. Muitos vão se salvar, mas você, né? Você que prega a mensagem cotonete para agradar as massas, estará fadado à condenação. Então, muito cuidado. Vemos também na outra mensagem, na parábola das virgens, que todas as virgens tipificavam a igreja, de certa forma, pois todas eram virgens, todas dormiram, mas somente 5 estavam preparadas com azeite para a vinda inesperada do noivo, e assim elas poderem participar das bodas do Cordeiro. Somente 5 entraram. 5 virgens foram rejeitadas. Muitos são chamados, poucos escolhidos. As igrejas estão cheias, catedrais, empresas neopentecostais estão lotadas, mas somente ali dentro existem alguns eleitos, um número que eu não estou aqui, eu não posso mensurar. A palavra de Deus não nos dá números, mas muitos são chamados, poucos escolhidos.
E na parábola dos talentos nós também recebemos uma exortação muito importante. Que um senhor, tendo um grupo de servos, em especial 3 servos, conhecendo o coração de cada um deles, conhecendo as capacidades, as competências que cada um tinham, aí ele vai entregar uma quantidade de talentos para que estes servos possam assim administrar. Esse servo é óbvio que representa o Senhor Jesus Cristo. Esses servos sim representam a cada um de nós que somos dispenseiros da casa do Senhor. Para que você possa entender, somos mordomos da casa do Senhor. A você, filho, que está ouvindo a palavra de Deus e sabe que não basta ser somente filho, há uma necessidade de servir. Você serviu há tanto tempo lá no mundo, né? Conheci um grande evangelista que vivia lá como um fanático na torcida do Corinthians. Era um corintiano fanático, carregava aquelas bandeiras lá nem quando o Corinthians tinha lá aquele estádio que foi feito lá na Zona Leste, né, em Itaquera, né? Vivia carregando bandeira para tudo que é lado, servindo ao diabo, servindo ao São Jorge lá. Mas agora que se aceitou o Senhor Jesus Cristo, começa a impor restrições para não servir a Cristo. Então agora nós estamos no caminho certo. Nós fomos religados ao Deus Altíssimo pela aceitação do sacrifício do Senhor Jesus. Então nós temos que ter essa convicção de que não basta sermos filhos, temos que ser servos. E vemos algo interessante, como é relatado aqui na parábola, que esse Senhor distribui quantias em talentos e ele vai para um local distante que não é assim citado e por um tempo indeterminado. Ele iria permanecer por um tempo indeterminado. E vemos que o talento encontra uma representatividade, quando lemos a princípio, em dinheiro. Alguns teólogos, como D.A. Carson, fala que talvez esses talentos representem alguns milhares de reais, convertido ao nosso real, mas ele não cita valor. Warren Wiersbe cita que, supostamente, um talento representasse o equivalente a 20 anos de trabalho. Então, eram quantias assim somadas muito grandes. Então vemos que esse senhor aqui era dono do ouro e da prata. Realmente, tinha muito dinheiro ao ponto de confiar a esses mordomos. Note que esse senhor confiou essa quantia de muito valor agregado para pessoas que ele conhecia muito bem. Vemos que o primeiro recebe essa quantia de 5 talentos, multiplica aí por 20 anos de trabalho, né? 100 anos de trabalho, né? O outro recebe 2 talentos e o último recebeu 1 talento. E o Senhor foi viajar e não determinou a data em que ele voltaria. E vemos que aquele que recebeu os 5 talentos, ele saiu a investir com esse talento. Ou seja, nos dias de hoje, ele pegando uma quantia, ele já foi logo investindo no mercado financeiro. Com certeza ele era bem audacioso, né? Ele sentiu o Deus que habitava nele, o Deus que o comissionou, ele cria na palavra, foi como aquele investidor audacioso, investiu lá numa grande corporação e ele resultou, depois de algum tempo de investimento, né? Desse investimento de risco, mais 5 talentos, resultando 10 talentos. Vemos que aquele... É interessante que a Bíblia demonstra aqui pela tradução NVT, o outro servo, vendo que o outro estava lucrando, opa, acho que eu vou começar a colocar os meus talentos também em ação. Ou seja, vou começar a investir. E ele investiu os 2 talentos. E granjeou, lucrou mais 100%, 4 talentos. E vemos que o outro que recebeu uma oportunidade, um talento, ele vai enterrar este talento. Interessante nós observarmos aqui 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Essa condição orgânica de cada um de nós. Quando olhamos à nossa volta e vemos os grandes inventos e contrastamos a nós, muitas vezes, que estamos desenvolvendo certa função no mercado de trabalho, eu digo que eu fiquei muito impressionado quando eu entrei no curso de mecânica e nos foi colocado em perspectiva de corte um motor de um automóvel assim partido e
o funcionamento, as entranhas de um motor. Eu fiquei impressionado de ver, né, como é o trabalho de um engenheiro de elaborar aquela tecnologia de um motor que seria importante para toda a logística de transporte familiar, doméstico, de mercadorias produzidas, de matérias que são importantes para o crescimento e desenvolvimento de uma nação. Automóveis salvam vidas, né? É importante uma viatura de polícia que sai na captura de um bandido, como de uma ambulância que vai levar aquele que foi ferido. Automóveis também servem para matar, mas quando são dirigidos por pessoas conscientes, né? Alberto Santos Dumont se suicidou quando viu que o avião foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, né? Mas vemos a importância do invento dele, né? No transporte, né? Para bombardear nações inimigas que são ameaça para o mundo ocidental cristão, né? São úteis os grandes inventos. E quando nós nos contrastamos com esses gênios da história, com esses gênios científicos, talvez a gente pense: nossa, a minha competência intelectual perto desta pessoa me envergonha, né? Como Paulo diante da santidade de Deus, o amor de Deus me constrange. Eu penso que eu sou muita coisa, por isso que me foi colocado um espinho na carne. Não chego nem aos pés, né? João Batista, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele, né? E olha que João Batista foi dos nascidos de mulher, ele foi o maior dos profetas, né? Então na estrada da vida, no percurso da nossa vida, nós sempre encontraremos pessoas que inerentemente, intrinsecamente são competentes. Pessoas com muito potencial. Então nós entendemos que cada um de nós possui competências pessoais que são inerentes, habilidades, né? E quando essas habilidades, pela nossa opção, se encontram com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus, o poder de Deus pode sim utilizar as nossas vidas e essas capacidades que estão dentro de nós. Com bom saber, eu fiquei lendo um texto que o presidente da AES, dessa empresa que é a antiga Eletropaulo, é um cristão. E eu estava vendo lá os desempenhos quando esse cristão assumiu a presidência daquela empresa. E vendo também outros que se dizem cristãos e as suas empresas cresceram e as suas empresas sobreviveram diante da forte concorrência de mercado. Então, eu vejo aqui que o Senhor, quando vai distribuir esses talentos, Ele está olhando para essas capacidades, para essas condições, o local onde a pessoa nasceu, o espaço geográfico onde ela está situada, o potencial intelectual, as condições das relações interpessoais, porque às vezes tem pessoas que sofreram situações terribilíssimas. Vou citar aqui, minha irmã com certeza vai assistir aí, mas eu me lembrei de uma amiga dela, né? Que é enfermeira, que trabalhava com ela lá no hospital Oswaldo Cruz, né? Por um acidente de uma irmãzinha que deixou derrubá-la quando era pequenina, quando ela era na tenra idade, ela ficou com as perninhas afetadas e ela até hoje, né? É uma pessoa que sofre de nanismo, ela não cresceu, né? Mas a pessoa foi uma lutadora, trabalha num dos maiores hospitais hoje do Brasil, né? Um dos melhores hospitais. E a pessoa foi lutadora, né? Sendo a menor dentre todas da sua categoria, ela foi para a batalha, foi para a corrida da vida e alcançou o sucesso, né? E alcançou uma posição, e alcançou um nome, né? Ela não ficou entre os párias, como se trata assim lá na sociedade indiana. Ela conquistou uma posição e um lugar ali na história, né? No campo profissional onde ela executa as suas funções. Vemos aqui então que o Senhor Jesus Cristo, Ele trata os seus servos, né? Meu chefe costumava falar assim: Fernando, eu estou vendo você trabalhar, estou vendo todos aqui trabalhar, né? E dentro de 3 meses eu já sei quem você é, né? E é uma verdade. Se o meu chefe, meu grande amigo Marcelo Dardi, né? Se meu chefe sabe analisar durante 3 meses o profissional que vai trabalhar dentro daquela corporação e se ele serve ou não para desenvolver aquela função,
Imaginem o Deus onisciente ao qual você serve. Ele conhece as suas entranhas. Ele sabe tudo sobre você. Nada foge ao conhecimento dele. E ele sabe muito bem como distribuir esses talentos. Vamos atrelar esses talentos aos dons espirituais aos quais o Senhor Jesus Cristo distribuiu. Vemos que logo após a crucificação, vemos que os apóstolos ficaram extremamente temerosos. Um se suicidou, o outro negou 3 vezes antes do galo cantar, como nós pregamos domingo passado, né? E os outros todos lá amuquiados dentro de uma casa com medo de serem mortos, de serem pegos e mortos, como assim foi pego o seu mestre. Mas vemos que o Senhor Jesus Cristo disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Vemos que em Atos capítulo 2 ocorre o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito Santo é derramado sobre todos que aceitaram a mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que creram que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos no discurso de Pedro, receberam o poder para serem testemunhas de Jesus. E às vezes nós nos deparamos com o Evangelho e não cremos nessa palavra. Aceitamos o Senhor Jesus Cristo e vivemos uma vida de reivindicação de direitos. Olhamos para a casa de Deus como um lugar onde é lugar de eu reivindicar minhas bênçãos. Eu quero benção, 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 benção. Aí faz campanha, faz barganha com Deus, faz propósito de doação de bens materiais, como se o Deus, dono do ouro e da prata, quisesse isso, né? Ele está preocupado com o seu coração, né? E vou mais fundo ainda, né? Vou até adiantar algumas coisas, talvez não dê tempo, como domingo passado. Eu fico carregado de mensagem que não dá tempo de entregar. Deus está mais preocupado com você do que com aquilo que você possa fazer com o dom que Ele te deu. Mas Deus sabe muito bem como Ele confere isso a você. Então é muito importante nós observarmos que a igreja, que poderia ser perseguida pela casta de fariseus e saduceus, que depois seria perseguida pelo imperador romano e seriam mortos, seus bens seriam espoliados, essa igreja recebeu poder para poder pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. E o poder para morrer em prol do Evangelho. O Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos concede poder para que você até entregue a tua vida por amor a Deus. Estou brincando? Não, está lá na carta de Paulo a Timóteo. Eu vou ser entregue, a minha vida está prestes a ser entregue como oferta de libação pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo entendeu muito bem. Por quê? Além de possuir os 5 ministérios, mestre, apóstolo, profeta, pastor, ele possuía os 12 dons espirituais. Língua, variedade de línguas, palavra da ciência, palavra da sabedoria, visão, revelação. São todos aqueles dons contidos ali em 1 Coríntios capítulo 12. E também em Romanos capítulo 12 também encontramos mais 5 dons espirituais, 5 virtudes, que são capacidades, que são competências. Logo nós podemos entender que esses talentos que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui não se referem tão somente a recurso financeiro. Óbvio, existe o dom da liberalidade em contribuir para o reino, mas aqui nós temos oportunidades. Aqui nós encontramos o talento, é o tempo que temos à disposição para servir a Cristo. E quando nós vamos fazer uma análise de dons e talentos que o Senhor tem concedido, nós vemos que pessoas poderiam agora, em certas fases da vida, estar se dedicando mais à pregação do Evangelho, porque pediram tanto uma aposentadoria e agora tem saúde e tempo e não se dedicam à obra de Deus. Muitos pedem, papai, prepara a aposentadoria, né? E aposentou, tem saúde, mas não serve a Deus. Eu conheço tanta gente que pede aposentadoria, quando chega, pede, consegue a aposentadoria, aí está lá com uma doença nas pernas, está lá com a coluna um problema, está lá com dor no pé e não consegue servir, né?
Mais terrível ainda é num domingo tão lindo como esse, tantas pessoas têm a oportunidade de ir à casa de Deus para louvar a Deus, agradecer e engrandecer a Deus, não aproveitam. Eu conheço uma pessoa assim que passou por essa situação. E depois que ficou na cama lá entrevada, Senhor, me cura aqui. Aí eu vou para tua casa te louvar e te servir. Irmãos, sejamos coerentes e equilibrados com esta palavra. Sejamos atentos a essa palavra que nos mostra que talentos são oportunidades, são dons concedidos, são capacidades. Você tem o privilégio de já nascer de ventre. Eu conheço um amigo meu que ele fazia os cálculos de matemática financeira antes do professor terminar a explicação. Um cara superdotado com QI de 187. Imaginem esses gênios científicos à disposição do Senhor Jesus Cristo. Imagine esses gênios da música, do entretenimento, que sempre buscam em clubinhos fechados, herméticos, maçônicos, a forma de conquistarem o sucesso e a fama. Se buscassem, na posição que têm, louvar e exaltar o verdadeiro Deus. Então vemos que esses homens aqui, os dois primeiros, colocaram ali o talento recebido para granjear, para lucrar, para expandir, crescer, progredir. Bem assim nós que recebemos ao ouvir o Evangelho os dons espirituais. Imaginem que, como eu disse, lá em Pentecoste, houve o derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, dom de línguas, visão, revelação, pois os estrangeiros que estavam ali eram convertidos ao judaísmo, viram ali pessoas que eram judeus. Como aquele judeu está falando em grego que Jesus ressuscitou? Como aquele judeu está falando em persa que o Senhor Jesus ressuscitou? Vemos que dons de profecia, de revelação, de variedades de línguas foram ali distribuídos. Língua de fogo, chama de fogo sobre a cabeça dos cristãos foram vistas por aqueles que tinham visão. Labaredas de fogo sobre a igreja, selando a igreja com fogo. E aí vemos ao longo da história o que vai acontecendo com todos esses que receberam os dons. Vemos que esses que receberam os dons começaram a inflamar a outros, e mais outros, e mais outros, e o movimento cristão começou a crescer. Receberam o nome de cristãos, os seguidores de Cristo, formaram a igreja, tirados do curso deste mundo para seguir os ensinamentos e serem adoradores do Senhor Jesus. Isso começou a incomodar a religião que antes mantinha o poder, que era o judaísmo. E o judaísmo começa a desencadear uma perseguição, matar os cristãos. Fiz questão de enfatizar isso alguns instantes atrás para que você entendesse esse ponto. O poder, aquelas línguas de fogo que foram concedidas sobre a igreja cristã, é para que eles estivessem preparados para desenvolver com os dons espirituais e também, de certa forma, estarem preparados para morrer em prol do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os dons espirituais foram distribuídos, a força e o poder para serem testemunhos. Mas vemos que muitos problemas se levantaram contra a igreja. E quando olhamos a carta a Tiago e depois pegamos alguns documentos históricos, nós vamos ver que em certos aspectos uma remanescente firme e convicta manteve as convicções de estar desenvolvendo com os dons espirituais, granjeando e fazendo o reino de Deus expandir. Mais dons foram agregados naqueles que queriam trabalhar, mas alguns ficaram pelo meio do caminho. Alguns se contaminaram. Estou mentindo? Não, veja Demas, veja alguns homens que seguiram o apóstolo Paulo, se desviaram da sã doutrina e foram vivenciar as corrupções do mundo. É como a porca lavada que voltou ao chiqueiro e o cão que voltou ao vômito. Receberam a palavra de Deus, mas se desviaram. João disse que eles estavam entre nós, mas não puderam se manter entre nós. Nunca foram cristãos. Os gnósticos se corromperam. Vemos Nicolau, que era um grande
grande diácono, grande servo do Senhor em Atos dos Apóstolos, mas depois veja o que aconteceu com a doutrina de Nicolau, a doutrina dos nicolaítas, se perverteu dessa doutrina e caiu de cabeça no ocultismo. Recentemente vi a notícia de um pastor do Evangelho Quadrangular que se desviou da quadrangular e virou um mago, virou um bruxo. O que é isso? O que está acontecendo, né? Se perverteram. A falta de manutenção, a busca para se manter na presença do Senhor é esquecida. As vicissitudes da vida, a luta, as dificuldades. O diabo sopra vento, sopra onda para ver se a pessoa se desprende do Senhor. Então quando a onda vem, quando o vento vem, se apega mais ao Senhor, pede força, pede poder. O que está dizendo em Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Se você não buscar poder, se você não vai buscar a virtude que vem de Cristo e entender a graça, você não vai conseguir nunca se salvar pelos seus méritos. A salvação é um dom de Deus conferido a nós que não merecemos. É graça, é o Senhor efetuando a salvação em nós. O cumprir, o agir e o realizar é do Senhor. Por isso que Ele faz promessas para você e você não entende. Eu não tenho nem condição de exercer essa função. Como José não entendia, como é que um dia meu pai e meus irmãos vão se curvar diante de mim? O agir e o realizar é de Deus. Vai chegar o tempo certo e Davi vai ser elevado rei. Vai chegar o seu tempo certo e José foi elevado como o segundo homem mais importante, ministro de toda a fazenda da terra do Egito. Vai chegar o tempo. Nós temos que estar caminhando e desenvolvendo com esses talentos, fazendo os talentos serem multiplicados. Paulo fala, buscai com zelo os dons espirituais. O Espírito Santo já se manifesta na tua vida. E aí você começa a buscar com zelo, eu quero é mais. Paulo fala que aquele que ora em línguas, que busque profetizar, que busque revelar. Chega um incrédulo na igreja, você vai falar um monte de palavra em línguas, que o incrédulo vai entender nada, são loucos, estão falando uma língua que eu não conheço. Mas se você se dirige a Ele, revelando o oculto e o profundo, aquilo que só a pessoa e o Deus Altíssimo sabem, a pessoa vai crer que é o Deus verdadeiro, falando com Ele, com aquele que entra à casa do Senhor. Mas vemos que um dos servos, enterrou o talento. Que situação mais deprimente, né? Recebeu uma oportunidade, interpretou errado o caráter do seu Senhor. E depois, no tempo indeterminado, quando voltou o Senhor para lhe conferir o que os servos haviam feito, desempenhado com os talentos, nós vemos que o primeiro diz, Senhor, está aqui os seus 5 talentos. E toma mais 5, eu granjeei mais 5, agora 10 talentos. O Senhor ficou impressionado, eu sabia que você era capaz de fazer isso. Por isso que eu te dei 5. Servo bom e fiel. 2 palavras determinantes aí. Servo, servo. Quem aqui é filho e servo de Deus? Lembra que eu afirmei no início da mensagem, não basta ser filho, tem que ser servo? Aqui a palavra servo é o que? Escravo de suvela. É aquele escravo que fala, eu quero pôr a suvela na minha orelha, porque eu quero servir para sempre o meu Senhor. Então esse escravo é fiel, ele é resignado, ele não desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele não desvia segundo as ondas, vem a onda forte para tirar ele do caminho, vem o vento, vem a armadilha, mas ele busca força e poder do Senhor para continuar caminhando. É esse que granjeia de 5 para 10 talentos, investe e obtém o dobro, 100% de lucro. Veja que o Senhor fala, entra para a alegria do meu regozijo, entra para as bodas do Cordeiro, ou seja, receba a tua premiação, receba o teu galardão, o prêmio que eu tenho para você. Aí vemos aquele outro que recebeu 2, com certeza quando comparamos a competência do primeiro que tinha 5 e do segundo que só tinha 2 talentos, nós vemos que a competência do outro era inferior. Mas veja como o Senhor trata aquele que recebeu 2. Como eu disse, o espaço geográfico, a questão cultural, a competência intelectual, condições orgânicas, muitas vezes levam o nosso Deus, falou, aquele ali eu não posso dar 5 talentos. Ele vai se matar com os dons.
Vai ficar igual o esqueleto do He-Man. É muito poder, eu sou Deus. Eu não aguento o poder de Deus, né? No desenho do He-Man lá, né? Muito poder para a pessoa se acaba, né? Deu muito poder para Sansão, quase que Sansão se mata no pecado, né? Não entendendo o que Deus queria fazer com a vida dele. Então muitas pessoas recebem o poder e não sabem usar, né? Veja que tem cara que monta uma empresa aí e se assassina com o poder de Deus. Começa a granjear o poder de Deus. Já teve gente que ficou cega por causa do poder de Deus. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Mas veja, quando esse servo que recebeu 2 talentos e investiu e ganhou, lucrou 100%, 4 talentos, nós vemos que ele recebe a mesma palavra que foi dita ao primeiro servo, o Senhor, do versículo 23. O Senhor disse: muito bem, meu servo, bom e fiel. Recebeu a mesma resposta. Porque, como eu disse, o Senhor sabe das condições orgânicas de cada um que recebe a palavra de Deus. Ele sabe o que você pode desempenhar e aquilo que você pode alcançar e que não pode alcançar. Lembra quando o Senhor vai até a praça e vai ali, de certa forma, arrendar e contratar aqueles homens que estavam dispersos na praça para trabalharem na sua vinha? Ele contrata por um salário e no final da jornada, todos recebem ali seu pagamento. E aquele que trabalhou menos, né, e ganhou o mesmo salário, os outros ficam dizendo: mas, poxa, por que ele trabalhou tão pouco e ganhou igual? Não foi o combinado? Note que no mercado de trabalho de Deus as coisas são bem diferentes. Deus conhece a cada um de nós, né? Imagine aquela menina, como eu disse, aquele que nasceu lá na sociedade indiana, deficiente físico, numa cultura onde existem mais de 5.000 deuses, onde ele teria tudo para ser um pagão, um esotérico. Ele aceita o Senhor Jesus. E como eu fiquei sabendo essa semana, né? Semana retrasada, lá na Coreia do Norte comunista, lascas de bambu foram introduzidas, né, debaixo da unha dela, e aquela mulher firme, debaixo daquele regime comunista, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Né? O Senhor sabe muito bem das condições, do espaço geográfico onde a pessoa nasceu. E o Senhor tem galardão, servo bom e fiel, servo resignado, servo fiel, que tinha tudo para me desmentir, tudo para mentir, ocultar o meu nome, ser um crente agente secreto. Não, ele perdeu a sua vida, lascas de bambu foram enfiadas debaixo da unha daquela serva, mas ela manteve firme a confissão do meu nome. Esta eu vou exaltar. Entra para o gozo do teu Senhor, entra para a minha celebração, entra para as bodas do Cordeiro. E aí vemos, por último, no versículo 24, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Como eu disse, ele tinha uma interpretação errada acerca do seu Senhor. Veja que ele falou: homem severo, homem bruto, né? Às vezes a gente vê nosso patrão assim e fala: ele é um homem bruto. Ai, morre de medo do patrão, né? Mas algumas pessoas diziam isso lá na fábrica, né? Quando tinha a festa da firma, o patrão ali bebia cerveja com eles, né? Era amigo de todo mundo, né? E aquela compreensão de um patrão ruim, malvado, né? É esquecida porque viram que ele simplesmente exerce com a autoridade que lhe foi assim empossada dentro da empresa. Não é que ele é mau, é que ele tem que exercer autoridade, porque ele é responsável por vistoriar aqueles que trabalham. Bem assim o nosso Senhor. Muita gente imagina Deus como alguém que tem um olho gigantesco e está lá de cima: pecou, eu vou te mandar para os quintos dos infernos. Não, não em hipótese alguma. O nosso Deus, ele se deixa achar, ele é amoroso. Quando você luta contra o pecado, o nosso Deus, ele se deixa achar e diz: eu vou te dar força para vencer ao pecado. Eu vou te dar força para se desvencilhar nessas lutas e dificuldades que você está atravessando aqui na terra. Eu sou o Senhor que cuido de ti, que zelo por ti. Não se corrompa, não se afaste da minha congregação, não se afaste do meu povo, não se afaste daqueles que professam a mesma fé
Continue adorando, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Continue em harmonia com o meu Espírito Santo, eu vou te sustentar. Terrível, né? O Senhor conhecia o coração desse servo, lhe deu uma oportunidade. Quantas oportunidades não estão sendo fornecidas? Oportunidade de pregação, ali Deus prepara o momento certo para você falar de Jesus. A cada dia, na nossa forma de se vestir, na nossa forma de agir, são oportunidades que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Mas nós, por negligência, enterramos o talento como fez esse servo. Não compreendemos a Deus. Como esperamos evangelizar se não conhecemos a sua palavra? Como esperamos ser servos cristãos e obter bom desempenho se não conhecemos nem a palavra de Deus? Como vamos querer obter sucesso no reino se não conhecemos a sua palavra? Por que o islamismo é uma das seitas da atualidade que mais crescem à luz das Escrituras? Porque desde cedo eles se empenham pela repetição, fazer com que as crianças recitem alguns dogmas do Corão. E vemos o que está acontecendo. O ensinamento de atentados da jihad sanguinária são propagados dentro das mesquitas e eles saem dizimando, propagando atentados terroristas. Veja o que aconteceu na Catedral de Notre Dame. Veja no Sri Lanka o que aconteceu. 300 cristãos mortos na época da Páscoa por um grupo jihadista, por um grupo que obedece o Corão. São servos bons e fiéis de Alá. Está entendendo? Nós não vamos sair por aí fazendo jihad. Nós cristãos, longe disso. Respondei com mansidão e temor a razão de viver que há em vós. Nós conquistamos as almas por amor da exposição do Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós propagamos o nome de Cristo como Paulo nos ensinou. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós propagamos a Cristo. Então nós não podemos ter uma compreensão errada de Deus. Nós temos que prosseguir em conhecer este amor, o amor do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele diz: tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra, aqui está ele. Então a gente entende que, de certo aspecto, ele era até fiel. O Senhor lhe deu uma oportunidade. Ele andou com o seu servo, andou com o seu Senhor, frequentava a igreja. Mas vemos que ele, enterrou porque teve medo. Está na igreja e não entende às vezes o que Deus está falando com ele. A mensagem às vezes entra por um ouvido e sai por outro. A pessoa não está compreendendo, não está entendendo a verdade. E às vezes não vai revigorando a sua comunhão. Como eu disse na introdução, na mensagem de abertura do culto, já vi igrejas com 80, 135 membros e hoje está com 25 membros. Não é por muitas vezes a culpa do pastor, porque o pastor continua pregando a mesma mensagem salvífica. Conflitos interpessoais socorrem sempre. Havia briga entre os 12, disputa entre os 12 apóstolos. Sempre houveram disputas dentro da igreja. Sempre tem um mesquinho, sempre tem um que é mais espiritual, sempre tem um que é mais dedicado, outro é mais servo, outros já são mais relaxados, desleixados. Disputas sempre haverão. Mas por causa de disputas mesquinhas, nós vamos nos afastar da casa do Senhor. O escritor de Hebreus é bem enfático no capítulo 10 de Hebreus, versos 25, 24, 25, que não devemos sair de nossas congregações. Principalmente agora que estamos cientes que se aproxima a cada dia, pelo cumprimento das profecias, a vinda do Senhor. Vindo o Senhor. Você está do lado certo? Você tem obras a apresentar? Nós cantamos um cântico aqui. Posso chegar ao Senhor de mãos vazias? É hora de prosseguirmos em conhecer ao Senhor. É hora de buscarmos o poder para desempenharmos funções. É hora de buscarmos, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Começa a trabalhar. Senhor, me dá dons espirituais para que eu possa ser usado para propagar o teu reino. Veja como o Senhor chama este servo no versículo 26. No 25, 26. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso.
Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido com juros. Tirem o talento deste servo preguiçoso e deem àquele que tem 10. Note que o Senhor Jesus Cristo fala que aquele que tem vai ser dado, e aquele que não tem, até o que tem, vai ser tirado. Deus te chama para o trabalho. Deus te chama para uma comunhão mais íntima. Deus te chama para as águas mais profundas, para a intimidade com Deus. Mas se você ficar resistindo, Ele vai chamar outro. Ele vai colocar outro na posição. Ele vai distribuir mais dons para aquele que quer servir. Ele vai dar galardão maior para aqueles que querem servir. Eis que cedo vem o galardão está comigo para conceder a cada um segundo as suas obras. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Não permita que o diabo roube essa palavra. Guarde-a com convicção no seu coração e sirva ao Senhor com alegria, porque o Senhor dos talentos vem para pagar e retribuir aquilo que estamos fazendo com os talentos que Ele nos concedeu.